Pessoal, bom dia, tudo bem? Vocês gostaram das notícias aí que o Anderson trouxe? Foram boas? Bom, meu nome é Marina, né? Eu sou coordenadora do setor contábil. Estou aqui na Outcom há 17 anos, né? Muito tempo. Fiquei por muitos anos aí também à frente da equipe, né, de construção civil e atividade imobiliária. Então, para quem não sabe, a Outcom tem uma equipe hoje especialista nessa área, né, para a parte contábil, tributária, justamente por conta das particularidades que tem no ramo. Então, considerando que foi um ramo muito impactado na reforma tributária, a gente achou muito importante trazer para vocês aqui essas informações. Bom, o que teve de alteração aí na atividade imobiliária? Uma das promessas, né, da reforma seria o quê? Trazer uma simplificação, simplificar o recolhimento aí dos tributos. Quando a gente olha para uma atividade de comércio, indústria, né, conforme até o Anderson trouxe, de fato, quando eu vejo o ICMS, né, várias legislações, eu preciso avaliar aí o NCM do produto, eu preciso avaliar aí a destinação, né? Tem que nosso diretor de lei, que é fera aí nessa parte estadual, tem muita particularidade. Para as empresas de comércio, indústria, ISS também, tem vários municípios, cada município com uma legislação diferente. Porém, para a atividade imobiliária, né, quando a gente olha para a parte de locação, para a venda de imóveis, qual que é a incidência que vocês têm hoje? É PIS/COFINS, certo? Que vence de forma mensal sobre o seu faturamento, né? Conforme você recebe, você recolhe esse tributo. E o imposto de renda é a contribuição também que você recolhe de forma trimestral, também sobre o seu faturamento. Conforme você recebe, sua empresa recebe, você recolhe esse faturamento. Então, avaliando isso, em regra já era uma tributação em regra simples. E a gente vai perceber que para essa área não trouxe tanto uma simplificação. Por quê? Porque vai ter várias particularidades que vão precisar ser avaliadas. Até então, locação, a gente tinha apenas um recibo de locação, às vezes a pessoa nem fazia um recibo, tinha apenas um contrato. Né? Os contratos de compra e venda, fazia um contrato entre as partes, né? Depois não tinha nenhum documento. E agora já terá um documento para oficializar todas essas operações. Então, aqui a gente vai tratar sobre a venda de imóveis, a parte de serviço de administração e intermediação, serviço de construção civil e locação, arrendamento e cessão onerosa. Na Lei Complementar 214, nós temos um capítulo específico para a área de imóveis. Tamanha as particularidades, né, e alterações que ocorreu. A gente viu aí vários advogados, vários tributaristas, né, falando aí sobre essa reforma na área de atividade imobiliária. Então aí o Ministério da Fazenda tem publicado, né, algumas notícias como essa, falando, olha, você pode ficar calmos porque a reforma vai ser positiva para a atividade imobiliária. Então, só que a gente vai ver aqui, nem tanto, vai depender aí da operação, vai depender do faturamento da empresa, vai depender para empresas aí que realizam venda, incorporação de imóveis, qual que é o público-alvo dela, qual que é o valor, né, do imóvel. Então, a gente vai perceber que a reforma ela veio para obedecer realmente o princípio da progressividade. Então, ou seja, quanto maior é o meu faturamento, maior vai ser a minha tributação. Tá? E a gente vai falando aqui sobre isso. Para as atividades de venda de imóveis, loteamento, incorporação imobiliária, a parte de intermediação, corretagem, serviços de construção civil em geral, nós teremos uma redução de 50% dessa alíquota. Então, ou seja, não vai ser 26,5%, vai ser os 13,25%. Para atividade de locação, cessão onerosa e arrendamento, nós teremos uma redução de 70%, ou seja, considerando aí uma alíquota de 7,95%, certo? E por que essa redução? Empresas de locação, a empresa patrimonial, geralmente ela não tem muitos custos, concorda? Ela tem ali no máximo
uma despesa com intermediação da imobiliária, os honorários contábeis, né? Às vezes algum funcionário, enfim, não tem muitos custos. Mesma forma, as empresas de vendas de imóveis, né? Ela vai ter muito custo com mão de obra pessoa física, da qual nós não poderemos apropriar créditos. Então, seria, de certa forma, injusto, né, para esses dois ramos, ter uma alíquota aí de 26,5%. Então, esse é o propósito ali da redução, tentar neutralizar os impactos da reforma. Quem é pessoa física e tem locação, né, tem essa receita de locação na sua pessoa física, o que você paga? É apenas o imposto de renda, certo? Você faz o pagamento do seu imposto de renda. Porém, agora, além do imposto de renda, vai acrescer também o IBS e CBS em casos específicos. Tá? Ele vai se tornar contribuinte a partir de 2027 e a gente vai trazer quando que vai ser necessário ter esse recolhimento. As empresas que realizam compra e venda de imóveis. Então, ou seja, eu sou uma empresa, eu comprei um terreno e vou vender esse terreno. Atualmente, a minha empresa, eu posso fazer o quê? Eu posso optar por recolher os tributos, PIS, COFINS, imposto de renda, contribuição, apenas no recebimento, no momento do recebimento. A partir de agora, não. Compra e venda de imóveis é no momento do contrato. Então, ou seja, tem um contrato, mesmo que eu não tenha recebido, eu preciso realizar a tributação dessa venda, tá? Exceção aí, quem é loteamento e a incorporação imobiliária. Estou trazendo aqui só quando é compra e venda de imóveis, certo? Então, atualmente, se eu vendia por 500 mil e tinha um recebimento de 5 vezes de 100 mil, eu tributava 100 mil todo mês, só quando recebia. Agora não. Vendi por 500 mil, independente se eu recebi, eu tenho que levar a tributação IBS e CBS, tá? Então, isso é um impacto considerável para as empresas que compram e vendem imóveis, vai trazer um impacto de fato aí no caixa. O IBS e CBS também vai incidir agora sobre todas as operações de venda de imóveis, independente do objeto social da empresa. Então, se eu tenho uma empresa que presta serviço de marketing, por exemplo, e ela tem ali o imóvel, atualmente, se ela vende esse imóvel, né, na pessoa jurídica, ela só vai ter tributação se tiver um ganho de capital. Agora, com a reforma, ela vai ter também, além do imposto de renda, contribuição social sobre o ganho de capital, ela vai ter a incidência do IBS e do CBS, representando também um aumento aí na carga tributária para todas as empresas que operam na venda de imóveis. Locação de imóvel residencial também para o contribuinte de IBS e CBS com período aí, inferior, né, a 90 dias, eles não vão ser mais considerados serviços, né, como locação. Agora vão ser considerados serviços de hotelaria, tá? Então, se eu tenho uma casa lá na praia, eu alugo aí por temporada, por 5 dias, um mês, 30 dias, enfim. Atualmente, se tributa isso como locação, com a sua carga tributária PIS e COFINS de 3,65, não tem recolhimento de ICS. Agora, vai ser considerado serviço de hotelaria. O que isso impacta? Lembra que na locação a gente tem uma redução de 70%? Então, daria em torno de 7,95%. Serviço de hotelaria, a gente vai ter uma redução apenas de 40%. Então, vai dar em torno aí de 15% sua carga tributária. Então, ou seja, essa locação e por temporada, ela vai ter um aumento na sua carga tributária. Na venda de imóveis vai ter um redutor de ajuste que vai impactar bastante e um redutor social também. E um ponto positivo, tá, dessa reforma, né, além do redutor social, é a empresa poder ter a opção de escolher a transição, optar pela transição. O que é isso? Então, atualmente, você paga 3,65 aí sobre o seu faturamento, o seu serviço de locação, loteamento e incorporação imobiliária. Essas empresas, com essas atividades, poderão optar por continuar recolhendo, tá, o IBS e o CBS nessa alíquota de 3,65, certo? Nós vamos perceber que tem algumas regras, né, de quais empreendimentos, quais contratos de locação vão poder entrar nessa carga tributária.
E qual que é a intenção dessa transição? É justamente para não onerar ainda mais o contribuinte, considerando, por exemplo, eu tenho uma empresa de loteamento, eu vendo o lote financiado por 15 anos. Eu já fiz a venda e vou continuar recebendo em 2027, 2028, 2029. Porém, a minha venda eu considerei minha carga tributária, que é atual. Eu não considerei com a reforma tributária. Então, o que a Receita está permitindo? Você vai poder, nesse caso, continuar recolhendo IBS e CBS para esse empreendimento, certo? Novos empreendimentos nós vamos tratar a partir de 2029, não tem escolha, vai ter que continuar, ter que realmente ser tributado pelo IBS e CBS, conforme a reforma tributária. Quem são os contribuintes, então, do IBS e CBS? As pessoas jurídicas, tá? Qualquer pessoa jurídica que realizar a venda de imóveis, e as pessoas físicas, né, que realizaram e forem consideradas contribuintes. Quais são as pessoas físicas consideradas como contribuintes? Primeiro aqui o fato gerador do IBS-CBS, que vai ser a venda, a compra e venda na assinatura do contrato, a incorporação, loteamento e recebimento, né, conforme o recebimento. Locação, arrendamento continua sendo no recebimento, tá? E locação temporária, que nós conversamos, não é mais locação, passa a ser na prestação de serviços. Quem vai ser contribuinte, então, na Caixa de Pessoa Física? Quem tiver mais de 3 imóveis, tá, distintos, alugados, e uma receita superior a 240 mil anual, certo? Essa avaliação vai precisar ser feita de forma anual. Então, todo janeiro, a partir aí de 2027, né, se você é uma pessoa física e tem uma receita de locação, você, seu contador, nós vamos ter que avaliar o seu ano anterior e avaliar se você enquadra nisso. Você teve, né, 4 imóveis alugados, sua receita foi superior a 240 mil, nesse caso você já é contribuinte para 2027 de IBS e CBS. Isso significa que em 2028 você vai ser contribuinte? Não, porque você vai ter que avaliar novamente o seu ano anterior, certo? Se sua receita também durante o ano com locação na pessoa física for superior a 288 mil, que é 20% aí dos 240, você passa a ser contribuinte a partir do momento que excede este faturamento. Então, ou seja, se de janeiro a agosto você teve um faturamento de 288 mil, até esse momento você não era contribuinte, se você não tinha ainda os 3 imóveis, tá? Vamos considerar que você tinha 1 ou 2 imóveis, mas você teve esse faturamento. A partir de setembro, se você faturou 300 mil, essa diferença você já começa a recolher IBS e CBS. No mês de setembro, outubro, novembro e dezembro, certo? E isso se torna já dentro do próprio ano. Então, são essas duas avaliações necessárias para avaliar se você, como pessoa física, será ou não contribuinte do IBS e CBS. Esse valor de 240 mil, ele vai ser atualizado, tá? Então, anualmente, ele vai ter uma atualização. No caso de venda de imóveis, pessoa física, se a pessoa física tem mais de 3 imóveis vendidos, adquiridos, né, há menos de 5 anos, ela já se torna contribuinte para o ano seguinte. E a partir do 4º imóvel que ela vender durante o ano, esse 4º imóvel já é tributado na pessoa física pelo IBS e CBS. Então, ou seja, eu cheguei lá em 2027, eu sou uma pessoa física, eu vendi 3 imóveis, que eu adquiri há menos de 5 anos. Até então eu não era contribuinte. Vendi meu 4º imóvel em 2027. Sobre esse 4º imóvel já me torno contribuinte do IBS e CBS, certo? E obrigatoriamente para o ano subsequente também eu já serei contribuinte do IBS e CBS. E anualmente será necessário fazer essa avaliação. No caso de construção, a pessoa física que constrói casa, né, um apartamento, se ela vende mais de um imóvel durante o ano que ela construiu nos últimos 5 anos, ela já se torna também contribuinte no ano seguinte. E a partir do 2º imóvel, ela se torna contribuinte dentro do próprio ano.
Importante se atentar que são imóveis que foram adquiridos ou construídos nos últimos 5 anos. Você fala, Marina, eu tenho um imóvel que eu adquiri há mais de 10 anos. Você então não entra nessa regra para ser contribuinte do BS-CBS, certo? Então, esses são os casos que vai ter de pessoa física que passará agora a ser contribuinte do BS-CBS. Então, além do imposto de renda, além de avaliar o ganho de capital, você vai ter incidência, um aumento aí na sua carga tributária. Para exemplificar como que vai ficar aqui a apuração, né, que é mais fácil ter essa visualização de como que vai ser a apuração agora, tanto na venda de imóveis como na locação. No caso de venda, eu vou ter o meu valor de operação, tá? Vamos considerar que eu estou vendendo um imóvel, um loteamento aí no valor, um lote no valor de R$400 mil. Eu vou ter um redutor de ajuste. O que é esse redutor de ajuste? Ele vai ser constituído com todos os imóveis que você tinha na sua empresa em 31 de dezembro de 2026. Por que disso? Concorda que em 31 de dezembro de 2026, todos os imóveis, todo o custo que você teve para construir ou que você comprou, você não apropriou crédito IBS-CBS, e a partir de agora, na sua venda, você vai ter que tributar na sua venda? Então, ficaria incoerente, né? Oneraria demais se eu não pudesse aproveitar o estoque que eu já tinha. Então, o que a legislação permitiu? Você vai ter o seu valor de operação e você vai deduzir, né, da sua apuração esse valor de imóvel que você tinha em 31 de dezembro de 2026. Por quê? Porque você não aproveitou o crédito dele, certo? Além disso, nós vamos ter um redutor social. O que é esse redutor social? É uma redução para as empresas que têm incorporação, loteamento e vão realizar uma venda de um imóvel novo. Então, no caso de loteamento, vai ter uma redução de R$30 mil da sua base de cálculo e, no caso, para incorporação, um valor de R$100 mil. Isso tudo para imóveis residenciais, tá? O que isso justifica? Justamente porque essas empresas não vão ter muito custo, geralmente a maioria da custo é mão de obra, pessoa física, e também pelo princípio da progressividade que nós conversamos antes. Então, a gente vai perceber que se um imóvel é um imóvel que eu vendo para uma classe de baixo padrão, enfim, a gente vai perceber que esse redutor social ele vai fazer muita diferença e vai poder, inclusive, até zerar, em alguns casos, a base de cálculo da venda daquele imóvel, certo? Agora, se é um imóvel que tem um valor muito alto, de alto padrão, imóvel de 2 milhões, por exemplo, né, os 100 mil não vai fazer tanta diferença. Mas se eu vendo um imóvel, um apartamento mais simples, para classe mais baixa, de, por exemplo, os R$200 mil, esse 100 mil, com certeza, vai fazer uma diferença aí na redução da base de cálculo, certo? Então, vou considerar esse redutor social e eu vou chegar, então, na minha base de cálculo do BS, do CBS. Esse vai ser o tributo que eu vou recolher? Não, porque eu ainda vou apropriar os créditos que eu tenho da minha empresa, tá? E as outras despesas, custos, né, que eu tiver, e aí, então, eu vou chegar no valor a pagar, certo? Então, essa vai ser a nova forma de calcular os tributos aí sobre a sua venda de imóvel. Atualmente, a gente só pegava o seu valor de recebimento, nem aplicava os 3,65. Então, não tinha redução, não tinha créditos, então era algo muito mais simples para ser executado, certo? No caso de locação de imóveis, é o valor da operação, tá? Então, vamos considerar aí que eu tenho um imóvel alugado aí por R$1.000, por exemplo. Eu vou ter um redutor social de R$600 por imóvel. Tá? Esse redutor social vem justamente porque essas empresas patrimoniais geralmente não vão ter créditos. Dificilmente, são poucos créditos que as empresas de locação vão ter. Então, ela vai ter um redutor social de R$600 por imóvel e aí eu vou chegar na minha base de cálculo do BS-CBS. Vai ser esse o valor que eu vou colher? Ainda não, porque eu vou ainda apropriar também os créditos que a minha empresa vai ter.
com o contador, com a imobiliária, enfim, com todos os serviços que eu tomar, eu vou aproveitar o crédito, certo? Então, essa é a nova forma também de tributação aí para atividade de locação, certo? Esses R$600 redutor social, ele é por imóvel. Então, eu tenho 10 imóveis, vai ser R$600 vezes os 10 imóveis, certo? Então, a gente vai perceber que se eu tenho um imóvel que é alocado por R$600, é difícil ter. Mas se tiver, em regra, vai o quê? Vai zerar o valor da base de cálculo. Atualmente, você pagava, independente, se era R$500, você paga os 3,65 de PIS e COFINS. Agora, com o redutor social, você pode, inclusive, zerar. Então, pode ser que seja benéfico aí para alguns contratos de locação. Período de transição, que vai ser algo muito importante para as empresas, para que vocês se preparem, porque é uma oportunidade de avaliar. Para aqueles contratos já firmados, para os empreendimentos já lançados, em que eu já vendi, em que eu não me programei, né, com a nova carga da reforma tributária, é uma forma de você fazer essa análise, eu te contar aqui para poder contribuir com você para avaliar se compensa ou não optar por esse regime de transição. O que é esse regime de transição? No caso de locação, contratos não residenciais e contratos residenciais. No caso de contratos não residenciais, né, se eles foram firmados antes de 16 né, de janeiro, que foi a publicação aí da Lei Complementar 214 da reforma, e eles estiverem registrados em cartório, né, ou em registro de títulos e documentos até 31 de dezembro, ou disponibilizado para a Receita nos termos do regulamento. Importante informar que até então não saiu esse regulamento, tá? Para entender onde que a gente colocaria esse contrato. Então, a gente está aguardando a Receita disponibilizar esse regulamento. Para esses contratos, você pode optar em continuar tributando 3,65, certo? Até quando? Até quando tiver o seu contrato. Se eu tenho um contrato ali de BTS, que pode demorar aí 20 anos, e ele já estava firmado antes de 16 de janeiro, eu posso continuar tributando em 3,65. Porém, o que isso vai interferir? Eu não posso aproveitar créditos, tá? Sobre essa locação, e não posso aproveitar aquele redutor social de R$600, certo? Se eu tenho contratos ali na minha empresa, residenciais, e eles foram firmados, né, antes também de 16 de janeiro de 2025, eu poderei também permanecer tributando na carga tributária de 3,65 até a data estabelecida aí do contrato, ou 31 de dezembro de 2028, o que vier primeiro. Você não poderia já optar por esse regime de transição no caso de contratos residenciais, certo? Para a parte de imóveis, nós vamos ver aqui sobre a parte de transição. Loteamento. Se você é uma empresa de loteamento e esse loteamento tiver um registro até 31 de dezembro de 2028, né, por opção, você vai poder continuar recolhendo o IBS-CBS na carga de 3,65. Então, ou seja, em vez de você ter a carga de 7,95, fazer o aproveitamento de crédito, ter aquele redutor social, você pode permanecer tributando para esse empreendimento, né, que foi registrado até dezembro de 2028, na carga de 3,65, certo? Então, nesse caso, o que vai interferir? O redutor social, o redutor de ajuste, você não vai poder aproveitar. Então, nesse caso, é importante a gente fazer essa avaliação. Compensa eu optar pelo regime de transição, mantendo a tributação 3,65? Ou compensa eu recolher 7,95 e ter o redutor de ajuste, ter o redutor social e ainda aproveitar créditos, certo? Então, essa é uma análise importante a ser feita, porque pode ser que compense permanecer recolhendo para esse contrato na carga de 3,65, como pode também eu ir tributar pela reforma tributária IBS-CBS da forma
que é proposto a partir de 2027, certo? Para as empresas de incorporação imobiliária, que tem a opção de ir pelo RET, né? Então, se a empresa tem incorporação imobiliária, ela tem a oportunidade de optar pelo RET, que é uma carga tributária de 4%. O que é esses 4%? 2,08% é referente ao PIS e COFINS e 1,92% é referente ao Imposto de Renda e Contribuição Social. Tá? Então, essa opção é realizada, atualmente é muito benéfica para as empresas. E o que a legislação traz? Se o contribuinte tem um empreendimento e ele foi registrado e a afetação do imóvel, né, foi realizada antes de 31 de dezembro de 2028, juntamente com a opção pelo RET, essa empresa também poderá optar por continuar recolhendo dessa forma. Então, continuando com a carga de 4% até finalizar ali o empreendimento, certo? Novamente, essa empresa não vai poder ter o redutor social e não vai ter o redutor de ajuste. Então, é uma análise que precisa ser feita. O que nós temos percebido? Se é um valor de imóvel que a empresa tem, um apartamento, um valor mais baixo, às vezes compensa recolher pelo IBS-CMS, tá? Se é um valor mais alto, pode ser que realmente seja mais viável permanecer recolhendo pelo RET na carga de 4%. Então, de fato, é uma análise importante para ser realizada. Aqui, nós estamos demonstrando aqui como que vai crescer de forma gradativa as alíquotas de IBS e CMS. Então, qual a análise que é importante fazer? 26,5%, redução aqui de 50%, no caso de venda de imóveis. Em 2027, ela vai começar em 4,4%. 2027, 2028, a gente vai perceber que ela vai crescer bem só em 2033. Então, essa análise é importante, porque se eu tenho imóveis que eu já vendi e eu vou receber até, por exemplo, até 2032, pode ser que compense eu recolher pelo IBS-CBS, considerando aí as reduções que eu vou ter na minha base de cálculo, certo? No caso de locação de imóveis, que eu tenho uma redução ainda maior, que é de 70%, considerando que a alíquota de referência é 26,5%, 2027, 2028 e 2029, a alíquota vai ser menor que a alíquota atual do PIS e COFINS, que é 3,65%. Então, ou seja, para esses imóveis, né, que eu tenho esse contrato, que eu posso optar ou não pela transição, pode ser que não compense eu permanecer tributando da forma atual. E eu tenho aqui uma economia tributária, né, e a reforma traga, então, um benefício, tá, sobre essas locações, certo? O que é necessário fazer? Também uma análise para poder entender o valor do meu imóvel, né, que eu estou locando, minha receita, é uma receita alta, baixa? Então, isso é importante para a gente poder analisar, certo? Então, esses são os pontos de análise que nós trouxemos, que são importantes para essas empresas, né? Avaliar as empresas de locação, se compensa ou não optar pelo regime de transição. As empresas de loteamento, incorporação, também fazer essa análise, entender se compensa manter o recolhimento aí pelo regime especial de tributação. Importante entender que para as empresas, né, que optarem por continuar recolhendo na carga de 3,65% da forma atual para os empreendimentos, quem compra o imóvel, né, quem tem essa locação, não vai conseguir aproveitar crédito de IBS e CBS, né, sobre a sua receita, né, sobre esse pagamento. Por quê? Porque você vai estar optando pelo regime antigo também. Então, você tem que avaliar também quem é o seu cliente. É uma pessoa física? É uma pessoa jurídica? Vai fazer diferença para ela esse crédito? Tá? Então, todas essas análises precisam aí, de fato, ser feitas. Então, aqui a gente tem uma demonstração dos impactos tributários. No caso de locação, já considerou atualmente sua tributação como 14,53%, tá? Já considerando aí a carga máxima. E agora, com a reforma tributária, passa a ser o quê? 18,83%. Porém, tendo a oportunidade de aproveitamento de crédito sobre os seus custos e despesas e também com o seu redutor social.
No caso de PF, tem uma tributação atual de 7,25 a 27,5, passa agora a crescer os 7,95 do IBS-CBS, representando aí um aumento na carga tributária da pessoa física que for considerada contribuinte. As empresas que vendem imóveis, considerando a tributação de 6,73, tá? Já considerando o máximo que a empresa poderia pagar, e a contributação com a reforma vai crescer em 13,25, indo para 16,33. Porém, lembrando que vai tendo o redutor de ajuste e o redutor social, certo? Na pessoa física, o ganho aí de 15 a 22,5, acresce então aí os 13,25, certo? Para as pessoas físicas que são contribuintes. De fato, representa um aumento aí na carga tributária. Para as empresas de construção civil, também vão ter redução de 50%, né, sobre a alíquota. Considerei que uma alíquota de ISS, então tendo a tributação aí de 8,73 a 17,53, porque depende se é uma empreitada total, se ela tem material aplicado, ou se não, se é uma empreitada parcial, então vai depender muito, atualmente, essa carga tributária, passa sendo aí a ser 16,33 a 24,13. Então, em resumo, são essas as principais particularidades aí que a reforma trouxe para o setor imobiliário, sendo importante, de fato, analisar contrato por contrato, avaliar os seus empreendimentos, avaliar o seu custo e, principalmente, aproveitar esse período, essa oportunidade de regime de transição. Compensa ou não fazer a opção pelo regime de transição. Então, isso é importante. Precisa fazer cálculos, entender, porque para alguns empreendimentos pode ser possível eu optar pelo regime de transição e para alguns não. Então, a gente precisa realmente fazer essa avaliação. Tá certo? Obrigada. Vou passar agora para o Elton.